Olá, Cleide Borges, muito boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde, que nos acompanham pela Rádio Manhuaçu e também pelos canais Tribuna do Leste na internet. Começa neste momento o Emergência 193, diretamente aqui da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu. Hoje com a participação de Sargento Michael. Sargento Michael, boa tarde. Boa tarde, Tomás. Boa tarde a Cleide, a todos os ouvintes e a todos aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Sargento Michael, tempo quente, sugestivo para banhos em cachoeiras, mas também, de vez em quando, vem aquele temporal, aquela chuva repentina, e com isso, o risco das famosas cabeças d'água ou trombas d'água. Inicialmente, o que são elas? Então, a tromba d'água, na verdade, como nós aprendemos, né? Ela é uma quantidade de água acima do esperado, ou seja, muita água. Na verdade, na nossa região, quando acontece esse fenômeno, nós não chamamos, não costumamos mais chamar de tromba d'água, e sim de cabeça d'água, né? Que é quando vem um volume muito expressivo de água e de uma forma inesperada e acaba aumentando o volume do rio, da cachoeira, enfim, né, de onde as pessoas costumam frequentar para poder se banhar. Nesses casos, conforme você dizia, normalmente é uma situação inesperada, mas dá para fazer alguma coisa se a pessoa já se encontra na cachoeira? Com certeza, nós moramos aqui em Manhuaçu, mais precisamente o estado de Minas Gerais é longe do mar, mas em contrapartida nós temos muitas cachoeiras. E nessas cachoeiras, quando os banhistas estão frequentando, principalmente nessa época do ano, que é mais propenso a acontecer esse fenômeno, é importante observar o aumento, né, da corrente de água, seguido também de sujeira, ou seja, folhagens, né, a turbidez da água, a água começa a ficar turva, geralmente em locais onde a água é mais clara, ela começa a ficar mais escura e começa a aumentar numa velocidade maior o nível da água. Então, observou essas características, nós orientamos que a pessoa saia rapidamente do local, porque pode ser que esteja sendo acometida aí de uma cabeça d'água ou a tromba d'água, né? Aproveitando este cenário, este ambiente de cachoeira, o tempo fechou, ameaçou um temporal e começou a trovejar, relampejar. Alguma providência, algum cuidado que o banhista deve ter, deve observar? Sim, com certeza. Esses sinais que nós acabamos de falar aqui são os principais. É sempre importante o banhista, quando ele vai frequentar esses locais, ele procurar se informar questão da previsão do tempo, se há previsão de chuva para aquele lugar, né? Ao chegar no local, perguntar para os nativos ali se existe alguma previsão de chuva, se tem chovido, se choveu no dia anterior. Por exemplo, onde fica a nascente mais próxima, geralmente qual o prazo que a água que cai nas cabeceiras costuma chegar naquele local, justamente para que ele possa se prevenir e ficar atento aos sinais que nós acabamos de dizer, e caso eles ocorram, ele saia o mais rápido possível e consiga até mesmo alertar as pessoas que estão desprovidas desse conhecimento ali no local. E é preciso também ter muita atenção com os mergulhos, principalmente em ambientes que têm pedras no fundo. Nós costumamos a dizer, né, aqui no nosso meio, que nós nunca pulamos na água. O bombeiro nunca pula na água, ele entra na água. Por quê? É uma questão de segurança. No caso da piscina, por exemplo, onde nós temos a visibilidade do fundo, nós sempre entramos porque essa visão que nós temos do fundo da piscina, nós chamamos de visão tridimensional. Então dá-se a falsa impressão de que ela é rasa, ou até mesmo profunda, na verdade. E aí a gente acaba fazendo o pulo e acaba não tendo ali a mensuração exata da profundidade e acabamos ocorrendo aí no acidente. Mas mesmo assim é mais difícil de que acontecer, porque uma vez que você tem a visibilidade do fundo. Nas cachoeiras e rios, nós orientamos a pessoa nunca entrar pulando, sempre fazer uma entrada controlada, sentando na beirada, né, entrando, andando, se der para entrar andando, que ela entre andando, para que ela possa sentir o fundo, porque geralmente o fundo ele é cheio de pedras e areia. E geralmente também, dependendo do local, se for uma zona rural, enfim, um local próximo a fazendas, costuma-se ter também ali o arrasto de troncos de madeira e até mesmo de resíduos de cercas. Então pode ser que ali tenha arame farpado, né, envolvido ali em pedaços de tronco que esteja no fundo, e se a pessoa pula de qualquer forma, ela acaba atingindo esse objeto e sofrendo ali uma lesão, causando algo ali que pode ser prejudicial à saúde dessa pessoa. Ainda falando sobre este ambiente natural, agora mencionando a questão de um trabalho que vem sido frequente por parte dos bombeiros, até mesmo aqui na região, o socorro, o resgate de animais
em locais de difícil acesso. Isso tem sido frequente aqui na região. É verdade, isso tem sido uma rotina bem constante aqui dos militares da 2ª Companhia de Manhuaçu, pois no nosso entorno aqui nós temos diversas propriedades rurais e geralmente nessas propriedades rurais as pessoas que residem ali, elas costumam criar cães que eles chamam cães caçadores, né? Esses cães de caça. E esses cachorros eles acabam perseguindo animais e geralmente esses animais eles sobem por encostas muito íngremes, às vezes pedreiras, e os cachorros vão até determinado ponto e dali eles não conseguem transpor e acabam ficando presos. Nesse momento é o que o bombeiro é acionado para poder fazer o resgate desse animal. E geralmente são resgates de em locais de difícil acesso e resgate com um certo grau de dificuldade, uma vez que o militar ele vai ter que fazer um rapel para poder chegar até esse animal e resgatá-lo com segurança, né? Temos também situações de animais domésticos que acabam também ficando presos entre edificações, onde o corpo de bombeiros ele muitas das vezes necessita até mesmo fazer o arrombamento, né? Quebrar parte, né, da parede da edificação para conseguir acessar o animal e resgatá-lo com vida. Então, assim, fica até a nossa orientação no caso da área urbana, para os proprietários aí de animais e até mesmo dos proprietários de edificações vizinhas uma das outras que tem um espaço muito pequeno entre as edificações, que elas fechem essas aberturas para evitar que esse tipo de acidente ocorra. Então essa é a nossa orientação, principalmente no caso de edificações dentro da área urbana. E no caso dos proprietários de animais que têm essa característica de serem animais caçadores, para que eles evitem, né, para que eles tenham uma forma de observar o dia a dia dos seus animais, para que eles não venham a acabar ficando presos nesses locais. Existem propostas de instituições de ensino, até mesmo de ONGs, para colaborar com o trabalho dos bombeiros no sentido da utilização de drones para a localização desses animais. Você acredita que será uma iniciativa positiva, uma ajuda válida? Com certeza, essa tecnologia ela veio para revolucionar aí as buscas e resgates, tanto de animais quanto de pessoas, né? Já utilizamos em diversas vezes aí o drone para poder visualizar o local onde o animal estava, até mesmo para ter um visual mais preciso do animal, para saber qual que era a condição dele no local onde ele estava, se ele estava muito debilitado, se ele estava a risco, ou se o local possuía algum acesso mais fácil para a guarnição poder fazer a descida ou até mesmo chegar pela lateral. Enfim, é uma ferramenta extremamente importante e acredito que veio para ficar. Finalizando esta participação, infelizmente, Sargento Michael, acidentes de trânsito envolvendo motocicletas têm sido registrados aqui nas rodovias em torno de Manhuaçu. A motocicleta ela é um meio de transporte mais acessível e também mais rápido. Então muitas pessoas elas acabam utilizando esse meio de transporte justamente por essas características que a gente acabou de dizer. E com isso, o uso desse veículo associado aí à imprudência, né, à negligência, à imperícia, ele acaba ocasionando acidentes muitas das vezes fatais. Tivemos o registro de 2 acidentes, um deles lamentavelmente fatal, né, esse que aconteceu na MG 111 entre Reduto e Manhumirim, onde o motociclista acabou colidindo com um caminhão e veio perder a sua vida, foi atendido pela equipe do SAMU. E nós tivemos também um atendimento ali na BR-262, na altura ali da Serra do Jaguaraí, né, próximo já a Martins Soares, onde um motociclista acabou sendo atingido por um veículo que vinha no sentido contrário. Graças a Deus o motociclista ele não chegou a cair, mas ele acabou tendo uma lesão grave no seu pé, né, no pé esquerdo, uma laceração e possivelmente até mesmo uma fratura, né, mas mesmo assim nós acreditamos que ele foi agraciado aí por Deus por ter a sua vida preservada, tendo em vista o local ser um local onde os veículos desenvolvem uma velocidade considerável, e ele acabou sendo socorrido por uma ambulância da cidade de Reduto que passava pelo local, mas nós estivemos ali para poder prestar o socorro. E então nós temos observado que esse tipo de acidente aqui na nossa região tem aumentado bastante, acidente envolvendo motociclista, tanto nas rodovias, né, sejam elas estaduais ou federais, e até mesmo dentro do perímetro urbano. Sargento Michael, agradecemos a sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade, estamos aqui à disposição para atender a população sempre que possível.
Cleide Borges, e assim encerramos o Emergência 193 desta semana, hoje com a participação do Sargento Michael e imagens de Jorge Augusto. Para o Sintonia da Tarde, repórter Thomas Júnior.